Para que a gente possa obter a cura das doenças, é necessário ter disposição, mudança de cérebro, mudança de hábito, mudança de estilo de vida. Nós não podemos focar na doença, ou em um tratamento, ou em um comprimido, ou uma cápsula. Nós precisamos focar na raiz do problema. Precisamos perguntar: por que é que eu estou com essa doença? Por que que essa doença existe no corpo? Essa doença teve um início. Qual é a razão do início dessa doença? Qual é o motivo do início dessa doença? Vamos supor que uma pessoa esteja com câncer, por exemplo, e simplesmente essa pessoa quer que o câncer seja curado. Esse é o desejo, claro, de todas as pessoas que estão doentes. Essa é a vontade de quem está com alguma doença. Realmente, a vontade é a cura. E isso é bom, porque a vontade da cura é algo que ajuda a mente, tem vontade, tem disposição. Então, se eu disser para você que usar, por exemplo, plantas para o câncer, ipê roxo com graviola, se eu disser que isso é bom para o câncer, realmente é algo excelente. São duas plantas muito boas para o câncer. Mas se as pessoas começarem a usar essas plantas e não mudarem o estilo de vida, o que vai acontecer com ela? O corpo vai ficar numa luta, porque vai tomar esse extrato, essa planta, e depois a pessoa pode continuar prejudicando com o estilo de vida. Então, precisa saber o que fez para que o câncer aparecesse. Sabe que o corpo humano precisa de 10 a 15 anos de agressão pelos hábitos, precisa agredir de 10 a 15 anos para que apareça um câncer. A menos que seja algo assim já hereditário, né? Que tenha herdado da mãe, já venha desde o ventre, né? Então, a criança pode adquirir com menos de 10 anos, claro, né? Menos quantidade de anos, uma criança pode ter um câncer. Mas, do contrário, o adulto que desenvolve o câncer precisa de 10 a 15 anos de agressão no corpo. A misericórdia do Senhor vai se renovando a cada manhã. E aí, de 10 a 15 anos de agressão para ter um resultado de um exame para que dê um câncer, tanto câncer maligno, benigno. E sabe, e para que as células cancerosas ela não existam mais no corpo, não precisa de 10 a 15 anos. As células cancerosas elas podem se tornar em células saudáveis com dias, meses. Parece até incrível de se falar, né? Muitas pessoas não acreditam porque, por que tem tanta gente então que tá morrendo, né? Que tá fazendo quimioterapia, que tá sofrendo, né? Por que que tanta gente tá sofrendo com câncer? Porque, infelizmente, os médicos não têm tratado a raiz da doença. Não estão tratando a raiz do problema. Fazem simplesmente quimioterapia que mata células cancerosas, mas que também matam células boas, aquelas que defendem os nossos organismos. E muitas vezes prescrevem remédios muito fortes, deixa o corpo debilitado. Não estou falando que não se deve fazer tratamento para o câncer, não estou dizendo que não precisa ir no médico ou que não precisa fazer quimioterapia. Nada disso, nada disso. O que eu estou dizendo aqui é que o mundo hoje precisa de médicos missionários que levem as pessoas a entender qual é a raiz do problema. O mundo precisa de você e de mim. Qualquer um de nós pode ser médico missionário para falar para o mundo qual é a raiz do problema. Não precisa fazer 4 anos de medicina para isso. Não precisa pagar mais de R$ 2.000 em um curso para entender disso, porque Deus é o nosso professor e Deus está disposto a ensinar para nós tudo o que a gente precisa aprender para pregar ao mundo o evangelho da vida eterna, para a cura das doenças. Então,
Nós precisamos saber que o câncer aparece por agressão, por hábitos de vida. Talvez a gente não quer dormir cedo, e aí as células podem se tornar cancerosas, porque queremos dormir 1 hora, 2 horas da manhã, queremos ficar na internet ou fazer outra coisa. Muitas vezes a gente dorme pouco durante a noite, não dorme 8 horas por noite, não tem um sono reparador. Talvez a gente come próximo da hora de dormir e vai jantar muito tarde. Isso atrapalha o sono, atrapalha a recuperação do nosso corpo que Deus faz enquanto a gente dorme. Quantas vezes podemos ingerir só aquilo que agrada ao paladar? Talvez o paladar está pervertido, já habituado com coisas que chamam a atenção do paladar, açúcares, doce, refrigerante, carne, chocolate, sorvete, comidas muito condimentadas. Tudo isso agride as células. Talvez estamos acostumados a comer tudo muito com óleo e fritura. Talvez a gente não tenha horários para comer. Nós estamos constantemente agredindo o nosso corpo, agredindo as nossas células. E assim as doenças aparecem. E muitas vezes, quando a doença vem, nós queremos uma cápsula, uma erva, um chá, um comprimido, alguma coisa que faça sair daquela doença, daquele sofrimento. É claro que Deus tem muitos meios na natureza para tratar de nós, para que o nosso sofrimento diminua. Claro que Deus tem, mas nós precisamos focar que nós não precisamos ficar fazendo apenas o tratamento e continuar agredindo as células, continuar agredindo o corpo. Nós precisamos lutar contra isso, contra aquilo que o mundo está oferecendo, que Satanás está oferecendo para nós, para que a gente obtenha a saúde da fonte divina que é Deus. Satanás diz: fique acordado até mais tarde, depois você vai dormir. Satanás diz: coma isso, olha como isso é bom. Amanhã come de novo. E nós ficamos sem domínio de nós mesmos, com tantas alimentações fora de horário, alimentos que não fazem bem, nós ficamos estressados, ansiosos, depressivos, sem domínio próprio. Quantas vezes nós não temos paciência com as próprias pessoas que moram dentro da nossa casa? E a angústia e o estresse acabam gerando assim mais doença no corpo. A imunidade baixa, né? Ficamos mais suscetíveis à doença. Então, nós precisamos entender que o mundo está precisando de médico, mas os médicos que o mundo precisa é de médicos missionários, que leve Cristo como fonte de cura, que apresente as leis da saúde, os 8 remédios naturais que vamos falar aqui nesse grupo. Quando entendermos que Cristo é a fonte de cura, a gente pode adicionar os tratamentos naturais junto à mudança do estilo de vida, para que possamos receber a cura do céu, juntamente com o nosso esforço próprio. Nós precisamos fazer a nossa parte para que a gente possa receber a cura com fé. Cristo é o nosso maior médico e nós vamos aprender de Cristo tudo aquilo que precisamos para poder fazer a vontade dele todos os dias da nossa vida e passar adiante todos os ensinamentos de tratamentos naturais e a mudança do estilo de vida. Amanhã todos vão estar recebendo um vídeo falando sobre o que há de relação entre a mente e o corpo para que a saúde seja restaurada por total.